Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MS3, Escola de Filosofia. Filosofia contemporânea. Esta é a proposta do vídeo de hoje e, na verdade, fazer aqui um apanhado geral deste vídeo de abertura desta sigla, que eu vou aqui, digamos assim, fazer uma série de vídeos que nós vamos fazer uma periodização, portanto, aleatória, mas que, em geral, os historiadores aqui e acolá utilizam para organizar as ideias. Filosofia contemporânea, portanto, eu diria que vou passar aqui uma lista de temas que depois eu irei abordar ao longo de outros vídeos, creio que nos próximos 6 meses, sobre alguns autores relevantes para os temas que comporiam esse debate da filosofia mais contemporâneo, digamos que chega aqui aos nossos dias. Para a gente ter aqui mais ou menos uma métrica, nós vamos pensar os últimos 120 anos, mais ou menos, até um pouquinho mais, dos temas que se fazem presente. Numa linha muito geral, eu diria que um tema que perpassa alguns debates filosóficos contemporâneos está em torno da ideia de pós-modernidade. Se isso existe, se isso não existe, se, na verdade, existe ainda uma modernidade com seus problemas. Isso é uma leitura de alguns filósofos renomados, ou se nós já estaríamos em temas que teríamos aí passado, por assim dizer, pelos temas da modernidade e estaríamos com outros problemas. A filosofia especificamente lida com o seu material, por assim dizer, de trabalho, a gente chama de problemas, e no sentido de que as ciências e a filosofia estão sempre, digamos assim, compreendendo a realidade e concebendo, portanto, que essa realidade ela pode sempre apresentar múltiplas possibilidades. E esta realidade, ela nunca coincide com a ideia de dever ser, né? Com o que deveria ser. E, portanto, de um lado, expectamos certas questões, esperamos certas questões, e isto implica compreender a realidade, a sua dinâmica, e, obviamente, também debater, produzir conhecimento de como nós, enquanto pessoas, nos mobilizamos para relacionarmos com esta realidade. Antes, porém, de dar sequência na lista de temas do que eu irei abordar aqui nesse contexto contemporâneo, eu lembro que a figura do Nietzsche ela é importante, ela continua sendo importante. Nietzsche estaria aí nessa transição de fim de modernidade, enquanto periodização da história da filosofia, e ao mesmo tempo contemporâneo. Justamente porque a partir de Nietzsche lança-se algumas ideias que serão desenvolvidas e que serão, estas ideias no âmbito da filosofia atualmente, de um relevo importante. Existem outros, digamos, disciplinas da filosofia que não têm propriamente uma origem em Nietzsche, mas a ideia da linguagem ou o problema da linguagem vai ser produzido a partir do Nietzsche, dos livros Et Homo, A Gaia Ciência, Humano, Demasiadamente Humano, entre outros. Essa fase já, para alguns, seria uma segunda fase do Nietzsche. Nós vamos ver essas questões ligadas à linguagem sendo apresentada de um jeito que depois será retomada por filósofos como Wittgenstein, entre outros, e, portanto, cria-se a problemática. Além de bem e de mal, também tem lá uma parte que trata sobre essa questão da linguagem, importante, portanto, para essa ideia de virada linguística e toda uma reflexão que esta virada linguística irá implicar. O ponto fundamental é que, como Nietzsche abre a obra O Nascimento da Tragédia, dizendo que, olha, nós teríamos muito ganhos para as ciências se a gente considerasse as coisas de uma perspectiva da estética. Aqui eu estou citando muito livre, eu teria que pegar especificamente essa abertura, esse parágrafo. Eu vou deixar aqui na citação de rodapé, na verdade na descrição do vídeo do YouTube, essa citação.
A partir dessa ideia, então, de que a linguagem não é mais uma linguagem que fala sobre uma essência, portanto, a linguagem não tem uma relação com as coisas, mas a linguagem tem muito mais relação conosco mesmo, com a nossa subjetividade, com aquilo que aparece para nós. E aquilo que aparece para nós é um aparecer já condicionado pela nossa subjetividade. Não quer dizer que o aparecer para nós é idêntico para todos os humanos. Um cometa que eventualmente passe sobre a cidade hoje, certamente terá uma narrativa aqui, uma narrativa numa comunidade distante, rural, uma narrativa em uma outra cultura muito diferente da minha cultura na qual eu vivo. Portanto, o fenômeno apresenta-se para nós e ainda assim, quer dizer, portanto, não temos como falar da coisa em si, ainda assim, nossa subjetividade vai elaborar a presença deste fenômeno de modo variado. Portanto, esta é a chave que dá um pontapé para uma série de temas e, portanto, a linguagem passa a ser uma instância de autonomia que até então não se pensava que fosse possível. E aí esta fortuna literária vai desenvolver essas temáticas. Eu diria aqui na minha lista que a implicação, portanto, contemporânea deste posicionamento no âmbito da filosofia vai se fazer ecoar em vários outros campos do saber. E nesta lista eu vou tentar fazer aqui, digamos, os ecos com autores específicos desta modernidade, dessa contemporaneidade, melhor dizendo, que um cachorrinho aqui mijando nas minhas coisas aqui. Essa contemporaneidade, especialmente na roda do carro. Isso que dá a filmar ao vivo as aulas, né? E ele não vai embora. Continuando aqui, vou ver se ele esquece de mim um pouco ali. Eu vou então tentar repercutir, vou fazer repercussão desta virada no âmbito das ciências humanas no século XX. E dentro das ciências humanas, uma série de questões que passa pela psicologia, pela justamente linguística, que é um tema que surge a partir de questionamentos como o Nietzsche, mas aparece de modo bem mais organizado, por assim dizer, no Wittgenstein, no Saussure, entre outros. A antropologia cultural, que estabelece relações com a ideia de uma antropologia filosófica também. O justnaturalismo, ou seja, como que essas repercussões do pensamento contemporâneo e a sua interseção com o pensamento filosófico sobre o direito. Isso não deixaria por menos a ideia das escolas econômicas, o que as escolas econômicas, nesse contexto dos últimos 100 e poucos anos que eu relato, digamos, quais são os autores, os pensamentos. A psicanálise, e aqui a psicanálise como um grande desdobramento, eu diria, de um campo de investigação que tem uma fortuna literária razoavelmente conhecida, que, de certa maneira, traduz o que o Nietzsche fez do ponto de vista filosófico. O Freud traduz e desenvolve de modo bem detalhado quais as implicações que, uma vez que a gente abre mão da ideia da palavra como capaz de descrever o algo e a palavra como muito mais submetida a uma outra dinâmica, que é a dinâmica, no caso freudiano, da libido, por exemplo. Então a psicanálise traz uma contribuição e uma colaboração muito específica no âmbito da filosofia, e nos manuais de história da filosofia tratamos ela como um campo de interação com a filosofia, ainda que poderíamos dizer que se temos a fenomenologia, temos a psicanálise, temos as discussões linguísticas, seria mais ou menos desta forma, mas dá um desenvolvimento a esse processo, portanto, de a linguagem não consegue efetivamente falar das coisas em si,
mas a linguagem fala de uma outra dinâmica. E nesse sentido, o fornecimento dos elementos em torno da psicanálise propicia-nos compreender, portanto, de modo desdobrado na psique humana, o que implica termos agora a linguagem como um foco de criação de sentido e não de algo que estaria fora da linguagem, comunicando a linguagem. Portanto, a figura do Deus morto que o Nietzsche relata enquanto constatação era exatamente isso, que se tínhamos uma promessa de que a palavra nos dava acesso à coisa em si, o Nietzsche faz a verificação de que isso não é possível. E a psicanálise, a meu ver, também desdobra nesse sentido, trazendo a linguagem para um domínio da nossa condição humana. A linguagem fala muito de algo, não daquilo que talvez ela gostaria de estar dizendo, mas a linguagem fala muito de nós enquanto pessoas e de como que, enquanto pessoas, nos organizamos e elaboramos, digamos assim, as nossas narrativas e as nossas teias de sentido. Portanto, se por um lado a linguística e todo o campo de pesquisa ligado à linguística produz um conteúdo que também fala de questões de significação e de sentido, a psicanálise também faz isso, porém já situada na condição humana, no psiquismo humano. Depois, nós vamos então, nessa investigação dentro das ciências humanas, tentar pensar a ideia de estruturalismo, que vai ser uma escola que marca pensamentos, sobretudo no contexto cultural filosófico francês. Poderíamos falar aqui de alguns nomes, como Foucault, por exemplo, Michel Foucault. Eu não citei aqui ainda, mas alguns autores e seus temas do contemporâneo, eu vou fazer abordagens à parte, como Sartre, por exemplo, como Heidegger, por exemplo, vão estar aqui diluído nesse roteiro temático que eu estou fazendo. Depois eu passaria por uma ideia de epistemologia contemporânea, na perspectiva de que hoje nós temos uma demanda muito grande por uma cultura generalizada que, de certa maneira, demanda por um conhecimento das coisas sob uma dada ótica científica. O conhecimento científico, para nós hoje, ele cresceu num dado volume que, mesmo em outros fenômenos propriamente não científicos, não universitários, nós vamos observar as pessoas estabelecendo algum tipo de relação com a ideia de ciência. Primeiro, a ideia de um conforto e de uma segurança que o clichê utilizado de modo exaustivo nas mídias acabam passando para as pessoas. Que clichê é este? Que clichê é este? A ideia de que se é científico é seguro. Então, que com a ideia de pós-verdade que estamos vivendo nos últimos 10 anos ou um pouco menos, digamos que talvez pela primeira vez tenhamos aqui uma emergência de um tema, de um problema, que passa a ser um fenômeno cultural com ampla incidência sobre as pessoas, de um questionamento deste estatuto da ciência. O que, de certa maneira, a nós acadêmicos soa quase que desesperador, mas, de certa maneira, desesperador e de uma contradição, às vezes, muito flagrante, né? Duvidamos de certas coisas da ciência quando aproxima as verdades do campo, da esfera da disputa política. Quando a verdade científica acaba colidindo com o interesse político de alguns indivíduos contra aquilo que eles pensam e acham defender, eles acabam criando a ideia de uma pós-verdade baseada numa ideia mais quase que de intuição, né? Uma realidade centrada num desejo que não aceita a ideia de frustração. E nesse contexto, portanto, que poderíamos enquadrar aqui nas relações de consumo, os indivíduos acabam questionando a própria ciência, mas é um fato que isso tem acontecido. Então nós temos essas duas realidades, essa do questionamento da ciência é muito mais recente, mas a ideia da ciência como um lugar de verdade
e de autoridade narrativa é um tema que nos interessa nessa dupla perspectiva. Numa primeira, de crença na ciência, como ela que vai nos salvar e vai inclusive postergar a morte, haja visto os planos de saúde, a medicina hipertecnológica contemporânea, e do outro, a própria questionamento da ciência, como nós estamos vendo hoje. E daí a ideia de uma discussão da epistemologia contemporânea. E a episteme aqui como um método de conhecimento. Episteme, conhecimento, verdade. Na verdade, episteme muito mais conhecimento. Aletheia seria verdade em grego. E a episteme como eu conheço, como que eu adquiro o conhecimento. Então, episteme, às vezes, gnosiologia também é outra forma de como que nós apreendemos o conhecimento, tendo aqui a grande referência da obra Teeteto do Platão como ponto de partida e de discussão disto, de um jeito que entra para a cultura ocidental e é uma referência. Isso nos joga, pensando nesse cômputo geral da epistemologia, como nós obtemos o conhecimento e todos os processos que implicam esse processo, alguns debates são necessários, que é a ideia de filosofia da ciência, alguns autores específicos aí que eu pretendo abordar, e aí a gente passa por uma epistemologia de Gaston Bachelard, um pouco sobre a teoria do Karl Popper, Thomas Kuhn com a ideia de paradigma, Henri Lakatos com a sua contribuição também para esse campo da epistemologia. E por fim, eu passaria a ideia de um problema que eu chamo de problema da filosofia luso-brasileira, mas que eu quero estender também a um pensamento latino-americano da filosofia. Vou tentar, portanto, nestes meus vídeos, fazer também pílulas que adentrem a pensadores e a problemática da filosofia brasileira. Eu fiz todo um percurso histórico da filosofia, desde os primórdios até o contemporâneo, e no contemporâneo, especificamente, eu quero tratar de pensadores e de características específicas do que seria essa filosofia luso-brasileira. A título aqui de um breve resumo, e considerando uma citação do professor Brás Teixeira, um professor português, que escreve um livro chamado A Escola de São Paulo, referindo-se a um conjunto de pensadores que se desenvolveram, se colocaram no trabalho de produção filosófica a partir ali dos fins dos anos 40, e eu diria que até os anos 80 pelo menos, ainda que esse grupo continue publicando ainda hoje, possuindo a revista de filosofia aqui no Brasil, a mais antiga, que é a revista de filosofia do Instituto Brasileiro de Filosofia, o professor Brás Teixeira diz então que esta escola, por exemplo, específica de São Paulo, tinha uma característica que era uma especulação filosófica que centrava a sua especulação filosófica em torno de alguns temas. E talvez, para mim, essa é uma característica muito importante da ideia da filosofia luso-brasileira, e eu diria até certo ponto também da América Latina, na América Latina. O primeiro problema, eu diria que é o não reconhecimento que existe essa filosofia por um dado campo da filosofia. Depois, o seu tema específico seria uma especulação, ou seja, o trabalho filosófico de elaborar reflexão em torno da questão do mito, das questões que a gente chamaria, o Brás Teixeira chama de matricial da cultura, ou seja, da origem das culturas, o que também coloca em estreita relação com a poesia, a relação entre a filosofia e a poesia no sentido da poética de Aristóteles, e esses temas conjuminado aí com a ideia de liberdade humana, ou seja, é próprio da condição humana a ideia de liberdade. O ser humano se realiza enquanto humano na medida em que ele exerce uma dada liberdade, enquanto filósofo, enquanto filosofia, o pensar sobre esse tema. E ainda sobre o Brás Teixeira, em citação aqui bem livre do pensamento dele sobre a partir desse livro, a ideia de que a filosofia, para um filósofo como Agostinho da Silva,
ela começa em temas que nós chamaríamos filosóficos propriamente, que é uma epistemologia, portanto, de exame da realidade, e terminaria na ideia de teologia, que é uma reflexão sobre esse sentido último da existência. O sentido último, aquilo que é capaz de dotar a vida humana de significação. Nesse sentido, é muito curioso notar que esta escola filosófica acaba criando aqui uma multiplicidade de outros desenvolvimentos entre filosofia contemporânea, que certo setor da filosofia nacional que não considera, que vê como nota de rodapé a ideia de uma filosofia luso-brasileira, nós podemos verificar que textualmente, a partir desse livro de história de Brás Teixeira, temos aí chaves criativas de apreciação e desenvolvimento de uma série de temas que são caros e relevantes para a ideia de vida contemporânea, a vida social e etc. Portanto, a filosofia luso-brasileira não é uma coisa que nós forçamos a barra para que ela seja introduzida numa temática filosófica contemporânea. E aí eu encerrarei esta longa jornada das pílulas filosóficas, que por uma série de atividades mais recentes, sobretudo o processo de seleção que eu passei recente para entrada no doutoramento, acabaram me exigindo um pouco concentrar numa direção, e agora sim eu estou conseguindo retomar aqui as pílulas filosóficas e planejando esse roteiro para os próximos 6 meses. Agradeço a sua paciência até aqui, se inscreva no canal, compartilhe e participe do nosso projeto. Teremos aqui mais informações nas descrições. Se tudo isso é relevante e faz sentido para você, o teu retorno, a tua pergunta continua sendo fundamental para que a gente vá organizando isso de modo interessante para todos. Muito obrigado, fraterno abraço e até uma próxima videoaula.